Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui para gravar mais um giro de notícias. Antes de começar, aquelas coisas de praxe de sempre. Primeiro, agradecer muito quem é apoiador e nos ajuda a dar continuidade aqui ao nosso trabalho e pedir encarecidamente a você que sobrou aqueles centavinhos no final do mês, se puder também entra aqui no nosso Apoia-se, o link está na descrição do vídeo e pinga um pouquinho lá para engordar o nosso cofrinho e a gente conseguir continuar fazendo esses vídeos. Vamos lá então? No giro de hoje, a gente selecionou 3 notícias para comentar. A primeira delas é uma evidência bastante óbvia, mas que vale a pena comentar porque tem algumas coisas para a gente refletir. E aí tá aparecendo aqui para vocês a capa dessa notícia pouco estarrecedora, mas pois é, a reforma trabalhista ela não cumpriu o seu desígnio de conseguir avançar no problema do desemprego no Brasil por um motivo central. E isso já estava, inclusive, lá no Keynes, no seu principal livro de 1936, A Teoria Geral do Juro, do Emprego e da Moeda, onde nos primeiros capítulos desse livro, Keynes já identificava, dialogando com os economistas que acreditavam que o desemprego era um desemprego voluntário, ele diz que a determinação do nível de emprego ele está na atividade econômica e não no mercado de trabalho. Mais recentemente, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, fez um estudo que eu também vou deixar linkado aqui. E nesse estudo, que foi feito depois da crise de 2008, a conclusão é que as 670 alterações no sistema coletivo de negociação e na legislação trabalhista em 111 países não tiveram nenhum impacto positivo na geração de emprego. Ou seja, não há correlação estatística nem de reformas que sejam mais protetivas aos trabalhadores, nem de reformas mais flexibilizantes, porque o que determina se um empresário, por exemplo, vai contratar uma pessoa, não é só se o custo do trabalho se reduziu, mas principalmente se ele tem expectativa que as mercadorias ou serviços que ele vende vão ser consumidos. E isso depende da atividade econômica. É isso que explica que o Brasil tenha tido, por exemplo, um desemprego de quase 12% em 2002 e um desemprego de 6,5% em 2014, com exatamente a mesma legislação trabalhista. A gente pode até estender um pouco mais o nível de reflexão e voltar lá no Marx. Ele tem um capítulo que, se não me engano, chama Fragmento sobre as Máquinas, que está nos Grundrisses, onde ele fala sobre um paradoxo da composição, né? Avaliando que o que é bom para um capitalista individualmente, por exemplo, reduzir o custo do trabalho, né, seja pelo custo salarial ou por formas mais flexíveis de contratação e demissão, no agregado pode ser ruim para os capitalistas como classe, porque nesse caso você está reduzindo ou o montante total, no caso da substituição de trabalhadores por máquinas ou no total pago em salário, mas você está reduzindo a única mercadoria que no processo produtivo adiciona mais valor. Ou seja, enquanto classe, essas medidas, mesmo que sejam boas para um capitalista individualmente, elas vão contribuindo para dificultar a própria realização do valor, porque elas vão dirimindo, né, o mercado consumidor de massas, que é, por excelência, o mercado que consome esses produtos. Notícia número 2, fica ainda, né, no campo do mercado de trabalho. Eu quero apresentar aqui para vocês o comportamento da taxa de desemprego no período recente, que tem se reduzido, já é o segundo mês que tem uma queda no desemprego em relação ao mês anterior. Essa poderia aparentemente ser uma boa notícia, acontece que se a gente olha outras variáveis do mercado de trabalho, aí o quadro fica muito dramático, porque a gente pode estar vivendo, na verdade, um novo normal, em que o emprego, né, se recupera, mas em condições muito precárias. E aí eu digo isso por 2 motivos principais, né? O primeiro deles é que o emprego tem sim se recuperado, mas às custas do aumento expressivo daqueles vínculos que são informais. Então cresce muito os PJ, os MEIs, né, que tiveram um aumento muito substancial nesse período, além dos trabalhadores conta própria, emprego doméstico sem carteira, ou seja, vai se reduzindo o total da força de trabalho empregada, que é coberta, né, por todos os direitos sociais e trabalhistas que são vinculados à carteira de trabalho e vão abrindo novos postos desprotegidos. Mas outro ponto importante, né, é que cresce o número de empregados, ou seja, há uma redução do desemprego, ao mesmo tempo em que aumenta os subocupados, né, que é aqueles que trabalham menos de 40 horas semanais e gostariam de trabalhar mais.
essa modalidade ela bateu o recorde da série histórica. São 7,7 milhões de pessoas nessa situação. E quem trabalha menos de 40 horas semanais pode também receber menos que um salário mínimo, né? Dependendo de quantas horas essa pessoa trabalhou e quanto é o valor da hora trabalhada. Para vocês terem uma ideia, os subocupados eles tiveram um aumento de 7,2% nesse trimestre que terminou em julho, né, segundo os dados da PNAD, em relação ao trimestre móvel anterior. E se a gente for olhar isso em termos de números absolutos, né, isso significa 520 mil pessoas a mais nessa condição em relação ao trimestre anterior. Em relação ao período pré-pandemia, nada menos do que 2 milhões de pessoas a mais passaram desse vínculo subocupado. E o que é mais grave é que esses vínculos não são trabalhos formais, né, de tempo parcial. São normalmente bicos, né? São empregos que trabalham poucas horas na semana. Inclusive, o que mais puxou o aumento dos subocupados foram justamente conta própria e trabalho doméstico não remunerado. Isso é particularmente muito ruim por dois motivos. O primeiro é que é um problema para as famílias, né, para as pessoas nessa situação, porque, em geral, quem está ocupado nessa categoria de subocupados por insuficiência de horas vive com rendimento muito baixo e, por isso, vive uma situação de muita insegurança. Né? Por exemplo, não consegue fazer uma compra a prazo, né, ou coisas que dependem de algum tipo de previsibilidade salarial. E se essas pessoas não compram essas mercadorias, elas ajudam, né, a diminuir o ritmo da demanda em setores em geral muito importantes da economia, por exemplo, a indústria de bens de consumo duráveis. E em segundo lugar, é que esse não é só um problema individual, ele é um problema coletivo, né? Ele é um sinal de que a economia brasileira vai crescer menos no futuro, porque ela está deixando de absorver ou não está absorvendo na sua plenitude a principal mercadoria do sistema capitalista, que é a força de trabalho. Ou seja, se a gente tem menos pessoas ocupadas do que o nosso potencial de gente à disposição para trabalhar, isso significa menos gente que está ocupado, né, na geração de riqueza para o país. Portanto, no futuro, a tendência é que o país também cresça menos. E a terceira e última notícia, que dialoga justamente com essas péssimas expectativas de crescimento, dizem respeito ao problema do crescimento econômico na economia brasileira. O FMI ele fez uma projeção indicando que o crescimento médio da economia mundial vai ser de 6,3% em 2021 e 4,9% em 2022. O próprio FMI, aí em consonância com as projeções internas, já apontaram que o Brasil está se deslocando do resto do mundo nesse sentido. Para esse ano, a economia brasileira deve crescer 5,3% e 4% disso deve ser carregamento estatístico, do período anterior. E para 2022, a gente deve ter um novo normal, que é voltar a crescer em torno de 1,5%. Isso é importante porque o Brasil deve crescer menos, mesmo se aproveitando muito de um bom cenário internacional e também de uma taxa de câmbio muito competitiva. Ou seja, o pouco crescimento que a gente ainda vai ter provavelmente vai ser puxado pelas exportações e, portanto, pelo setor agroexportador, que é menos intensivo em geração de trabalho e também menos intensivo em arrecadação tributária. Teve uma pesquisa recente da OCDE também que confirmou que o Brasil teve simplesmente o menor crescimento econômico entre os países do G20 e mais do que isso. No relatório da OCDE está indicado que o Brasil é a única grande economia que já entrou numa fase de desaceleração do crescimento. E aí vários fatores explicam isso, Alguns de caráter mais estrutural e outros de caráter mais conjuntural. O estrutural é que a economia brasileira, e principalmente no bojo da desindustrialização, tem um setor industrial muito enfraquecido, com baixa produtividade, baixa capacidade de inovação, a desigualdade, que é um elemento estrutural, e também elementos conjunturais, especialmente as amarras fiscais, dentro dessas o teto de gastos, que impede uma ação mais anticíclica do gasto público, tem o problema do emprego, do desemprego, do subemprego, a queda da renda, e agora mais recentemente a inflação de custos, que não só encarece a produção, com preços mais elevados tanto da energia como de derivados de petróleo, mas também a inflação sobre os mais pobres, que diminui ainda mais o poder de compra dos brasileiros, sem contar o aumento paulatino dos juros básicos da economia, que tem ali o objetivo expresso de conter a inflação, reduzindo a demanda agregada, portanto reduzindo a atividade econômica. Aí, para finalizar, tem essa pérola que vocês estão vendo aí na tela.
Há quem ache que isso tudo tem algo de positivo. Veja, se permanecer essa performance interna de baixo crescimento do PIB, pelo menos a gente não vai ter risco de ter um apagão no ano que vem, né? Ou um racionamento de energia. Como é que a gente não tinha pensado nisso antes, né? Essa é uma ótima solução para o problema da crise hídrica. Se a economia não crescer, vai ter menos demanda, principalmente do setor industrial, por energia, e aí o consumo vai cair, e com o que a gente tem de energia produzida dá conta. Ou seja, é impressionante, mas esse é o nível de parte dos economistas que vão à imprensa dizer que uma forma de amortecer o problema hídrico e da possibilidade de apagão no Brasil é justamente tendo baixo crescimento econômico, sem nem ao menos relativizar ou pontuar que isso tem um conjunto de mazelas sociais, principalmente porque o baixo crescimento econômico tende a aprofundar as desigualdades sociais. Bom, é isso. Nos vemos na próxima. Tchau!